Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Ainda tá chegando, ainda não chegou ninguém aqui, né? Vai chegar ainda, que o tio vai compartilhar, ajudar a gente. Mas a gente está aqui no mais uma folga, gente, mais uma live para falar de um tema super polêmico, né, Laile? Que é É verdade. a Bíblia, igual o Fábio fala, a Bíblia sangrenta, né? Porque de sagrada não tem nada, né, meu filho? Não tem nada de sagrado. E a gente vai ver aqui, vai ler, vai conversar sobre. E enquanto aí o pessoal está chegando, que ainda até agora não chegou só uma pessoa, mas vamos aí, fala aí, Lali, se apresenta, o pessoal já te conhece, mas se apresenta, fala aí o que você quiser. Boa tarde a todos que já vão chegar e Vamos também chegar. esse vídeo depois. Bom, é um grande prazer estar aqui mais uma vez no canal da Tia Teia, Prazer é meu. ela, né, mostrando aqui para vocês algumas bizarrices, assuntos absurdos dentro desse livro sangrento que os crentes insistem em chamá-lo de Bíblia Sacra. Sagrada. Sagrado não tem nada, né? Eita, Lali, travou, Lali. Ah, tá, voltou. Travou. Mas agora voltou, voltou. Então, esse Mas tá fala aí. aí, ó. De Boa tarde. sagrado não tem nada, né, Laile? Oi. E engraçado, uma coisa que eu acho muito engraçado são as pessoas querendo justificar as coisas que tem no livro, né, na Bíblia. Um absurdo. Mas eu acabo, me questionar esses dias foi essa questão. Olha só, mas você já estudou grego? Você sabe grego? Porque, né, tem a questão da tradução. Aí eu fico pensando, eu sou muito leiga nessa parte, mas eu fico pensando assim, será que muda tanto assim de uma palavra para outra a ponto de mudar o que está falando? Tá entendendo o Eu que eu sei. quero dizer? Eu acho que não, Nália. O que tu Na, acha? na verdade, sabe o que é que acontece com esse povo? Eles procuram. Sabe quando aquela pessoa não tem. Antigamente, né? Não tinha dinheiro para pagar as passagens dos filhos, aí os meninos emborcavam assim por debaixo da roleta do ônibus. Uhum. Quando esse povo não tem argumento, eles saem pela roleta, assim, ó. Por baixo, né? Aí inventam moda. Mas você sabe quando o assunto da Bíblia só está sendo o que é, o texto ali só está representando aquilo que está dizendo quando de respeito ou convém para os religiosos. Né? Quando é um assunto que acusa Deus, que declara que esse Deus é um criminoso, é um sanguinário, coisas absurdas, então ele, não, mas você tem que ler de outra forma, não é bem assim. É igual o Antônio fala, é o cristão freestyler, né? Aí Só ele, escolhe o que eles acham que são certo, que agradam a eles, que, né? Mas o resto não. Aí você tem que ver o contexto, não é, Ela? Tem que ver o contexto. Igual no vídeo que eu fiz, o pessoal falou assim: vem cá, você tem que ver o contexto daquilo. Você não pode sair lendo versículos isolados. Você tem eu, que ver o contexto. eu leio até o anterior, o capítulo anterior, eu leio também de alguns assuntos. Mas que contexto que a pessoa pode, né, matar uma criança de colo, que apoia a escravidão? Qual é o contexto que apoia isso, né? Qual o contexto que a gente tem que ver com relação a isso? Está ali tão claro, né, Mas Laine? quando eles pedem dízimo dentro das igrejas, eles não usam o contexto, apenas um versículo isolado, Malaquias 3:10. Tu tem aí Malaquias 10? Aqui agora, que diz para levar a toda o alimento. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, que era E para nem levar. era dinheiro, né, Laine? Não era dinheiro, e já tinha dinheiro naquela época, tanto que era alimentos que levavam de uma região para outra, se o lugar fosse muito longe, então eles poderiam até vender aquela mercadoria, só que quando chegasse no lugar determinado, eles venderiam de novo. Compraria alimento, o mesmo alimento, né, que eles teriam que levar. Então, eles Uhum. comprariam e ali distribuía entre os levitas, as viúvas, os órfãos, as viúvas.
E não era dinheiro, era um alimento uma vez por ano. E tinha também uma ocasião que era de 3 em 3 anos. E não como os pastores fazem, né? 10%. 10%. E se você ganhar, se você estiver dentro da igreja, você deixou seu 10% lá. Lá fora você achou uma bolada na rua. Você tem que dar os 10% daquela bolada que você achou. Não importa quantas vezes. Cara, é o que eu falo contigo. Eu, sinceramente, eu nunca dei o dízimo, né? Eu já fui cristã, assim, bem fanática. As pessoas não imaginam, mas eu já fui uma cristã bem fanática. Mas eu nunca dei o dízimo. Eu Meu Deus, dava ofertas, né? Eu passava o saquinho lá, eu jogava meu dinheirinho, minha moedinha. Mas o dízimo eu nunca dei. Então, estava eu, certo. não é, o tio até hoje chora porque ele deu R$ 10 para a igreja. Eu dava dízimo, eu participava de campanha de Feira Santa, de outras campanhas de outras. Às vezes eu era de uma igreja e ia para a campanha de outra. Nossa, era um absurdo. Até que tomei vergonha e parei. Pois é, né? Eu quando. Eu me sentia mal, né? Na verdade, porque eu não dava o dízimo. Uma época. Eu falei, poxa, caraca, eu nunca consigo dar o dízimo. Mas hoje em dia, já não me sinto mal. Eu falei, ai, que bom que eu não dei o dízimo. Porque é igual a live que eu tava vendo, não sei, nem lembro de quem foi. O Cícero tava falando assim, 10 contos, tio deu 10 contos, até hoje ele só chora com esse. Aí, é o meu dezão. Ele chora com esses 10 contos até hoje. Até hoje ele chora com esses 10 contos. Mas aí, essa igreja que eu era, assim, que estava vendo uma live, eles falaram sobre o cristão. Acho que é uma coisa importante, pelo menos essa é a minha opinião. Aí depois você pode dar a sua. É a questão da pessoa atacar o cristão. Eu não sei que estava vendo uma live hoje em dia sobre isso. Foi ontem, anteontem, não é? Sobre atacar o cristão. Eu já não concordo muito com essa questão, porque eu acho que, como existe ateus bons, existe cristãos bons, existe macumbeiros bons, existe bandista, toda essa parte, assim, independente de religião, existe pessoas boas, né? Sim. Eu só não concordo com essa questão de atacar, porque eu vi as pessoas falando mal, mas aí como que a gente vai pegar essas pessoas para a gente? Ouvir o que a gente tem a falar se a gente está ofendendo elas? O que você acha, Laine, dessa questão de ofender? Eu sei que às vezes a gente fica com muita raiva de algumas coisas que falam, né? A gente fica nervosa, mas assim, eu penso dessa forma. Eles estão sendo enganados da mesma forma que a gente foi. Então, alguns deles, né? Não todos, tem uns que são sem caráter mesmo, como eu falei, em toda a área tem pessoas sem caráter. Alguns deles, a gente tá lá, coitado, acreditando que aquilo ali é verdade, e se a gente não falar de uma forma clara ou calma, a gente não vai conseguir abrir os olhos dessa pessoa, porque a pessoa vai falar, tá só atacando a gente, grosso, não presta, entendeu? O que você acha disso? Tem isso também. Mas olha só, o povo religioso, basta você tocar no assunto Bíblia e você mostrar as contradições da Bíblia, que para ele isso já é um ataque. Tudo Verdade. eles levam para esse lado. Se você fala de Deus, se você fala da religião, você já está falando do próprio Deus. É muito complicado isso, sabe? Não, é difícil. É. Realmente é difícil, porque aí a gente quer respeitar, né? A gente tem que respeitar as pessoas, mas na hora que chega a nossa vez, né, de falar, dificilmente é respeitado, né, Elaine? As Difícil. pessoas já ficam assim, mas você está desrespeitando, meu Deus, que não sei o que, sei que ela começa já a ficar. Realmente eu passo por isso, A né? maioria, né, deseja até a morte e doenças, como câncer. Ou quando não falam assim para você, câncer, assim, desejo não vai mudar em nada pra gente, que a gente não acredita que isso vai influenciar em nada. Mas é engraçado que as pessoas falam assim pra gente. Ah, mas, poxa, então eu fico pedindo a Deus para você cair em si, porque quando você chegar no inferno você vê que está errada, você vai sofrer. Tipo assim, uma pessoa que demonstra gostar da gente, Tem gente falando pra gente isso. da família principalmente, né? Tem gente assim. Porque eles ainda estão aí dentro dessa bolha, eles acreditam que realmente existe esse inferno. Infelizmente, a igreja fez
uma lavagem cerebral assim muito grande, né, na mente das pessoas. E elas acreditam de verdade. E assim como um dia eu também acreditei, hoje eu estou Eu, que nada disso existe, mas eu já fui muito bitolada também no passado. nossa.